Terra, louvado seja o nome de Deus. Meus irmãos, pegue a sua Bíblia. Vamos ao que interessa. Vamos direto ao assunto. Vamos aproveitar o tempo que o Senhor nos deu hoje, porque depois Ele vai cobrar de mim cada segundo que Ele me confiou. Romanos capítulo 3, versículo 4. Grande Deus, a minha Bíblia eu vou ler na nova tradução linguagem de hoje, amém? Talvez a sua esteja em outra tradução. Grande Deus, nós vamos falar sobre qual é o estado dos pecadores, como estão os pecadores, quais são as suas características, como Deus vê, qual que é a opinião de Deus sobre os pecadores, amém? Os pecadores são dominados pelo pecado, não obedecem a Deus, não buscam a Deus, e é todo mundo que peca, até as boas obras deles são pecado diante de Deus. Eles estão mortos no pecado, eles amam o pecado, vivem como se Deus não existisse, e ainda Satanás entra em cena para cegá-los, para endurecê-los, para roubar tudo aquilo que Deus tem investido neles, amém? E depois nós vamos ver o remédio, o antídoto para tudo isso. Romanos capítulo 3, versículo 4 diz assim: de modo nenhum que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem as escrituras sagradas a respeito dele, que fique provado que tu tens razão quando falas, e que sejas vencedor quando fores julgado. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Grande Deus, seja todos os homens mentirosos, seja todos os homens pecadores, mas Deus verdadeiro, mas Deus sempre verdadeiro, o único Deus verdadeiro, aquele que é a verdade e que diz a verdade. Que todo homem seja mentiroso, pecador diante de Deus, e só Deus verdadeiro, para que quando for julgado os homens, Deus tenha razão, Deus ganhe, Deus os vença, para que ninguém venha ter a moral de dizer: o Senhor errou, o Senhor foi injusto, o Senhor se equivocou. Não, seja Deus verdadeiro e o homem errado, e o homem pecador e o homem mentiroso, porque todos estão à mercê de Deus, todos são condenáveis diante de Deus, mas Deus, tendo esse grande poder, essa grande responsabilidade, tudo está nessa situação para que Deus venha usar de misericórdia, para que Deus venha usar de benevolência, para que Deus venha usar de bondade, para que o Senhor venha ser gracioso, para que o Senhor venha revelar o seu amor àqueles que não merecem, àqueles que são todos pecadores. Então, ainda que alguém venha pensar: nossa, mas por que as coisas são assim? Todo homem mentiroso, todo mundo pecador, só Deus verdadeiro, para que quando aparecer o trono branco, o juízo final, todos sejam condenáveis, todos sejam julgados, e Deus tenha razão, e Deus esteja certo, e todo mundo venha estar errado diante de Deus. Essa situação, meus irmãos, nos mostra, nos revela o grande amor de Deus, porque mesmo todos sendo condenáveis, Deus nos oferece o perdão, Deus nos oferece salvação, Deus nos oferece uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas é claro que ninguém vai poder tirar esta moral, esta credibilidade, essa autoridade de Deus, de poder julgar todo mundo, condenar todo mundo e de poder salvar quem Ele quiser. E quem Ele quer salvar? A Bíblia diz que o desejo do coração de Deus é que todos se arrependam e venham ser salvos. Mas aí a pessoa tem que crer, tem que se arrepender, tem que aceitar, tem que receber, tem que buscar a sua salvação. Aí está diante de nós a condenação e a salvação. Aí está as duas opções.
Seja Deus verdadeiro quando falas, quando julgas, quando castiga, quando repreende, quando ensina. Seja Deus sempre certo, verdadeiro e correto. Então todos, meus irmãos, todos dependem da graça de Deus. Todos que querem ser salvos, todos aqueles que não querem ir para o inferno, todos aqueles que não querem ser condenados, dependem de Deus, dependem da graça e do amor de Deus. Por isso que fora de Deus não tem como se salvar. Sem Jesus não tem como você se livrar do inferno. As suas boas obras, seus diplomas, seu nome, não adianta você querer escapar através dessas coisas. O mesmo Deus que julga e condena é o mesmo Deus que salva e perdoa. Tudo vai depender de como você vai reagir, de como você vai lidar com isso. O pecado é o problema de todo mundo. O pecado é o pior, é o maior problema da humanidade. Não é a fome, não é a peste, não é catástrofe, não são acidentes, não é o câncer, não é a AIDS. Faz esse alarme todo para mostrar quantas coisas ruins há no mundo, mas você pode ver que nenhuma instituição, nem a mídia faz esse alarme todo para avisar o povo que o pior de tudo é o pecado. Eles, a mesma sociedade, o mesmo governo que faz leis contra o estupro, a pedofilia, contra as drogas, é a mesma sociedade que através de filmes e novelas e propagandas e músicas injeta isso e programa a mente das pessoas a serem assim. É pura hipocrisia. A mesma sociedade que condena certas coisas, é eles que ao mesmo tempo incentivam tais coisas. Que hipocrisia é esse mundo! Por isso, meus irmãos, que a igreja é o reino de Deus, é o reino da verdade. Por isso que a igreja é a coluna e firmeza da verdade, porque a igreja foi salva dessa hipocrisia. A maior enfermidade, a maior doença do povo é o pecado. Enquanto as pessoas não colocar na cabeça que o maior problema não é o governo, não é o salário mínimo, não é o posto de saúde, enquanto as pessoas não entender que o maior mal não é o esposo ruim, não é o pai, enfim, não vai resolver nada. Temos que diagnosticar aonde está o defeito, onde está o problema, onde está a raiz do mal. Porque nós só podemos tratar, prescrever um remédio, fazer alguma coisa, se nós descobrirmos onde é o problema. Quando você vai levar o carro, a moto para arrumar, você vai arrumar depois que descobrir o problema. Enquanto as pessoas não tiverem a consciência de qual é o maior problema, não haverá cura. Não haverá mudança. Pode fazer acordo de paz, pode fazer mais leis, pode colocar mais polícia, pode fazer qualquer coisa que a sociedade, o governo queira. O único reino que vai ser perfeito é o de Jesus, de justiça e paz. O problema não está no exterior. O problema sou eu, está dentro de mim. Jesus disse que toda coisa que não presta vem do coração. Não adianta ficar tratando por fora, mas incentivando por dentro. Isso é serviço jogado fora. Isso é tolice, perca de tempo. Temos que dizer para o mundo aí, o que eles precisam não é de outro carro, não é morar em outro bairro, não é de um salário melhor, não é de mais escola, não, o que os homens mais precisam é resolver a questão do pecado.
Ah, pastor, você só fala de pecado, de pecado, de pecado e de pecado.